iniciando gravação e muito boa noite todo mundo que está aí assistindo a nossa mesa redonda, a nossa live da Hora do Karaoke. Me perdoem pelo ambiente mais escuro, são os alheios aqui. Eu estou na casa da minha mamãe e vim até com uma roupinha temática de vibes da galera do acampamento, mas a iluminação não está das melhores pra mim. Mas eu estou aqui com os meus amores que estão nas câmeras de baixo muito bem iluminadas. A gente Mione e a gente Snow. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa redonda semanal para falar de RPG, mais especificamente dos sinais do outro lado. Não é mesmo? E essa semana, que sinais foram esses? Afinal de contas, a gente finalmente descobriu quem era essa menina que a gente vinha sonhando tanto, né, gente? Sim, porque apareceu no nosso sonho do nada, né? Do nada, Eu gente. fiquei me mundo perguntando. todo sonharam com ela. Eu fiquei me perguntando quem era a Dara a semana inteira, porque a galera falava de Dara e eu falava, gente, quem é Dara? Agora eu sei Exatamente. quem é Dara. Agora eu sei quem é Dara. Ficou realmente confuso, mas no fim das contas tudo deu certo. E temos muitas teorias, inclusive teorias nossas, que foram confirmadas, tá? Eu tenho um recado aqui do meu aluno que assistiu a live semana passada, que ele mandou bem assim: o Selbit realmente assistiu a live semana passada. Tudo que a gente falou está acontecendo. Exatamente. Está para escrever o roteiro dele, processa. Selbit, quero direitos autorais, tá? É isso, Selbit, se você está vendo Os isso direitos aqui... autorais de uma ideia de um universo que é direito autoral dele, entendi. É um Inception de direitos autorais. Mas ele tá me usando. Ele botou um alheio aqui, entendeu? Que tá sugando as minhas... Os neurônios, todas as teorias. A neurônio já sugou há muito tempo, filho. Não tem não. Eu já tenho neurônio sendo sugado, eu já tenho tempo aí. Quando Tanto ele pelo sugou a RPG, nossa sanidade, ele já levou embora neurônio, levou cerebelo, foi tudo embora. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, muito importante. O Pergunte. que dá mais medo? Imagina você estar jogando RPG do Selbit. Pô, meu sonho. Não é na minha... Ele manda pra você o seguinte, que vocês entraram, sei lá, tipo, num quarto, e aí ele já, tipo assim, num local escuro, e ele manda pra vocês: rola um teste de sanidade, ou rola um teste de... Caraca, eu esqueci a palavra, peraí. Presença. Não, pra pessoa jogar, pra saber quem vai jogar primeiro. Iniciativa. Iniciativa. O que vai ser, o que é pior pra vocês? Rola um teste de sanidade ou rola um teste de iniciativa? Cara, Depende. como jogadora de RPG num geral, iniciativa é parte do começo do combate. Eu adoro... Combate pra mim é onde eu sinto que eu me divirto mais como player. Então acho que iniciativa pra mim seria até bem adrenalina. Como eu não joguei até hoje uma mesa de ordem como player, então eu não tenho muito como dizer se eu me sentiria diferente de como eu me sinto nos outros RPGs. Mas sanidade é um bagulho que acaba dando um peso maior interpretativo pro seu personagem, porque eu acho que uma coisa que a Beamon fez muito bem na temporada passada foi representar as minúcias da Amelie quando ela ia ficando cada vez mais insana. E isso eu acho que é um certo a se fazer num RPG que se tem sanidade. Então é isso. Eu acho que o teste de sanidade me daria mais... Eu não diria medo, mas me deixaria mais reflexiva sobre como que eu vou interpretar, o que eu vou mudar, como é que eu vou fazer. Eu ficaria com cagaço. Eu ficaria com cagaço mesmo. Eu teria medo. Eu ficaria, não. E como é que eu vou interpretar? Eu não sei interpretar gente maluca porque eu já sou maluco normalmente. O meu 100% de sanidade já é maluco. Então como é que eu vou interpretar alguém mais maluco que isso? Não tem como, não consigo. Você era o personagem daquele menino que entrou no final do Segredo na Floresta, que fez o agente velhinho. Agente velhinho, Segredo na Floresta. É que eu não lembro o nome do player.
Ah, tá, o Kenan Thomas, o... É o mesmo Ele cara que faz mesmo. o Transcendendo. É. Ele é o Léo alguma coisa? O que é transcendendo? Léo Santi. Transcendendo é tipo uma mesa redonda que a gente faz, só que entre os jogadores. Que acontecia Olha, na... eu Eu não acho que acontece sabia. ainda. Acho que acontece ainda. E quem apresentava era o Léo Santi, na própria live do... Na própria live não, no próprio canal da Twitch do Selbit. Eu não sabia, que legal. Porque é o que eu falei, né? A minha primeira ao vivo temporada foi o Segredo na Ilha. E então Eu acho que tem eu acho que tem as sessões de Transcendendo com o Léo Santi no canal Lives do Selbit. Se pá, tem. Não tenho eu certeza. acho que eu comecei a ver a Ordem. Eu não lembro se foi no fim do meio pro fim do ano passado ou se foi do começo desse ano. Eu não lembro direito. Porque eu tenho memórias de eu assistindo Ordem no sofá da minha mãe. Então eu não sei se foi quando eu ainda morava com ela ou depois que eu saí de casa. Aí por isso que fica confuso. Não, é que se eu não me engano, eu posso estar enganado, se eu não me engano, o Transcendendo começou em Calamidade. Mesmo Mas eu assim, acho que. eu ainda não estava vendo Ordem, exatamente. Ah, tá, tá. Eu comecei a ver lá no Segredo da Floresta ainda. Quando eu comecei a ver, tava lançando os últimos episódios. Acho que tava no 14 ou 15. E aí eu comecei a ver. Muito fã de Ordem, sim. Pois bem, pessoal, vamos começar então com a pauta dessa semana, sem mais delongas. O momento alegria acabou. Oh, 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 oh. Isso aí mesmo. Exatamente. Então, basicamente, o episódio dessa semana começa com eles acordando lá na fazenda, né? Na fazenda da Abrobrinha. A Grande Alberta. Abrobrinha. Granja Abobrinha, exatamente. E eles já têm um primeiro contato ali com as consequências da sessão passada, com a Casa na Árvore, que tem um sinal, e as memórias dos outros que também foram apagadas. Eles percebem, né, que algumas memórias foram apagadas, porque eles não lembram do adágio, a família, né? A família não lembra do Uhum. adágio, o Dom não lembra de nada relacionado ao alheio, nem a família, né? Porque no É. final do episódio passado eles sabiam. É... E a gente descobre, inclusive, que os aliens só apagaram a memória em um pequeno range, né? Só num pequeno, É um uma pequena área, porque raio, né? a fazenda vizinha lembrava do adágio e a família não. E Tem, então, pode falar, pode falar. desculpa, eles têm um poder do estrangeiro, se não me engano, que é exatamente esse, de apagar a memória, entendeu? E aí ele precisa tocar na pessoa, ele precisa ter contato com a pessoa, digamos assim. Eu vou ver se eu consigo abrir o livro aqui para exatamente ler direitinho isso. Mas basicamente foi isso que aconteceu. Por que só apagou a memória daquelas pessoas? Entendeu? Porque foi com quem eles tiveram contato. Eu vou confirmar isso, porque se for isso mesmo, eu tinha visto isso, alguém falando sobre isso. Se for isso mesmo, isso dá muito pano aí pra manga sobre o que pode acontecer, o que mais, né, se o estrangeiro tocou neles, o que mais pode ter acontecido. Mas o que eu acho importante falar com relação a essa perda de memória ser regional é que na nossa live passada a gente citou que existia a possibilidade deles só terem esquecido as coisas na área da fazenda e que justamente o Calisto e a Mandy queriam trazer a memória da Dara de volta. E dito e feito, nossa horda do Karaoke manjou dos Em tese não Paranauê. foi em tese não foi o Calisto que ajudou nisso, porque Foi a eles só própria foram descobrir de Dara. fato, eles só foram descobrir de fato quando eles foram lá mexendo no computadorzinho, no PCzinho. Se eles Exatamente. tivessem mexido no PC, tal, na minha opinião, eu acredito que se eles tivessem mexido no PC ainda lá na fazenda, eles iam lembrar ali mesmo. Inclusive a gente já entra aí nessa fala, porque
Na fazenda, já pela primeira vez, a Dara tenta um contato com eles e depois essa tentativa de contato se repete quando eles estão lá na base secreta do Calisto. A Dara entrando em... Ih, a Mione caiu ou foi só a câmera dela? Eu não sei dizer. Oi, voltei. Ai, Alô? que susto. Foi só a sua câmera então, né? Foi minha internet. Falou bem assim, não quero mais. Internet. Não tô afim. Não Ela tô disse, afim. não quero. Tá bom. Tá bom porra nenhuma, volta aí. Não é o momento. Mas basicamente estão entrando aí em contato. Eu escrevi o seguinte na pauta: Dara usando o computador da mesma forma que o memoflígico. Seria o Wojtek um alheio? Voltando naquela teoria, na insistência do memoflígico, do Eu ainda Wojtek, acho que não. do Wojtek ter virado memoflígico. E por isso até que o Lírio, na hora que esmaga a cabeça do memoflígico, ter visto o Wojtek. Eu acredito que o bicho fez aquilo meio que pra enganar mesmo. Eu ainda acho que o Wojtek não Pra é sair um atirando, memoflígico, né? Pra cair atirando. porque eu acho que não tem nada a ver. Cair atirando, isso. Porque eu acho que não tem nada a ver uma missão com a outra. A Dara ter virado ou ter sido levada pelos bichos e tá tentando voltar é diferente do bicho tentando enganar eles fingindo ser o Wojtek. Eu acho que o Wojtek morreu e acabou. Saquei, entendi. Querer a Dara, ok, é recente. Agora o Wojtek, eles são, tipo, eles não estavam chorando por esse leite derramado antes, porque agora vai voltar nisso. É o bicho confundindo a cabeça deles. É o bicho completamente confundindo a cabeça deles. Eu acredito nisso fortemente. Aí se eu tiver enganado, eu vou falar, putz, me enganei. E você, Mione? Eu tô vendo aqui exatamente no livro essa parte do estrangeiro. Pra ver sobre essa parte de memória. Mas e relacionado a Dara, que entrou em contato pelo computador, e sobre a possibilidade do Wojtek ter virado um memoflígico? Porque é assim, tipo, talvez eu esteja insistindo nesse botão, mas exatamente, eu tô clicando na mesma tecla toda live, mas... É uma marreta do exatamente, botão. eu tô com a Leonora no botão toda live, macetando essa parte, mas é de se questionar porque a Dara entrou num contato muito similar. Entrou na casa da árvore primeiro, depois entrou no computador e através de um painel onde ela falava em alheio e eles falavam em português e se fazia esse contato. Tô pirando, tô viajando muito, tô insistindo. Não sei, é porque eu não pensei sobre essa teoria. Eu teria que pensar melhor sobre ela, entendeu? Discorra, né? Tem que pensar melhor. É porque, tipo, eu realmente eu tenho que analisar todos os pontos para dar o meu parecer sobre isso. Uma coisa aqui, ó, eu achei bem interessante. Vocês ainda estão me ouvindo, gente? Tô te ouvindo. Ah, tá, que vocês fizeram ir, eu falei... Não, foi o ido do Não. você ter que... Ai, deixa eu pensar. Ah, não, mas gente, é porque eu gosto muito de parar assim, tipo... Não teve a semana pra ficar discorrendo, né? Aí agora tá... Essa semana não deu mesmo. Mas olha só, interessante eu achei aqui, ó. Uma dos poderes, né, do estrangeiro é o seguinte. Estrangeiro não, é... Não, é do bichão lá. Apagar memória. Um ser que tem enlouquecido por perda de sanidade por conta dos ataques e efeitos do LOL tem consequências diferentes do que o habitual. A vítima tem a mente completamente controlada pelo LOL, que pode controlar ações do personagem em seu turno. Além disso, blá blá blá, pode escolher apagar a memória da vítima e devolver um pouco de sanidade a ela, fazendo-a duvidar da existência e do seu encontro com essa criatura. Cara, se eles tiverem a memória apagada, eles se ferraram muito, eles perderam sanidade ao ponto de enlouquecer. Não, eles não tiveram devolvida, eu entendi isso. A sanidade foi devolvida. Eu não reparei na sanidade deles. Mas Não, a gente mas sabe mas como mas sabe, mas a gente sabe como o Selbit é.
Então a Não, chance presta atenção. de simplesmente do nada eles verem que a sanidade deles tá em, sei lá, 2 quando eles entrarem no prédio, né? Não, mas presta atenção no seguinte. Não, eles poderão recuperar depois com descanso. Essa questão deles terem perdido a sanidade, deles terem zerado a sanidade, entrar enlouquecendo, se ocorreu, ocorreu durante aquela batalha em que eles simplesmente acordaram no dia seguinte. É. Pode ter acontecido realmente alguma coisa mais, tipo, uma batalha mais forte. Eles encontraram, todos eles, eu falo todos eles, eu falo família também, tá? Enquanto que a gente não sabe como terminou aquela batalha. A gente só sabe Eles que, sobreviveram. que eles sobreviveram. mas a Então, gente não isso faz abre ideia. margem pra uma outra teoria aqui. De que em algum momento, à frente da temporada, a gente talvez possa ter um flashback desse combate. Sim. Provavelmente. E provavelmente o Selbit vai fazer com que esse flashback seja, não seja um flashback, sim, algo feito na hora. Não vai ser uma coisa pré-programada. Vai ser. Eles vão fazer tipo o negócio do anfitrião, que eles voltam um tempo e eles fazem algo novo, Sim, é isso que memória eu. nova. É isso que eu tô falando. Tipo, Ah, tá, ok. o Selbit talvez Eu fazer achei que um você estava falando um episódio. flashback estilo o flashback do Segredo na Floresta. Foi combinado. Não, não, um flashback de verdade, que eles vão tomar as ações e fazer tudo, só que meio que tipo, o resultado final vai ser Vai ser eles independente. esquecerem. Exatamente, o É. resultado final é o esquecimento, mas que vai ter ou um episódio inteiro em torno disso, ou um momento em que vai ter esse combate que vai ser meio que esse episódio vai definir como ou quão mal a Dara foi capturada, sabe? Sim. Talvez seja um episódio que vai Aí definir. imagina, é ela se entregando, tipo, E é o Tipo, algo seguinte, assim, tipo, de acordo com como as atitudes e as ações que eles tomarem, a Dara tem alguma consequência física ou mental dentro, ou talvez ela fique muito mais alheia do que humana por causa de como esse combate discorreu. o que pode acontecer até no episódio de amanhã. É isso que eu tô falando, é exatamente isso que eu tô falando. Caraca! Nossa! Eu acho que eu vou cancelar minha festa de aniversário, amiga, porque se for isso eu vou querer ver. A gente faz o seguinte, amigo, na hora que der 6 horas, tu fala pro pessoal, pode continuar a festa aí? Curtam aí, Curtam eu tô aí, aqui eu na vou ver esse sala. episódio. Eu volto 11 horas. A gente faz react ao vivo, eu e você juntas. Exatamente. ó, me chama pro React aí, cara. Quer vir mesmo? Se quiser vir mesmo, vem aqui pra casa. Só tem que vir de sunga, Ah, tá. porque tem piscina. Então. Ah, não, eu achei que vocês iam fazer em casa, porque meu pai me chamou e eu mutei por causa disso. Ah, tá. Não. A gente é porque talvez eu devo estar na, talvez não. Talvez eu esteja na sua casa 6 horas, eu não sei. Tranquilo, Mas inclusive. vamos voltar pro episódio. Se distraindo, né? Como sempre. Vamos continuar. Se não tem distração, não tem hora do karaoke. Exatamente, não seria a Hora do Caroca. Então agora uma teoria mais descontraída. Porque o Lírio, ainda mais agora que, que a Alberta esqueceu o adágio, tava toda arrastando a Lírio. asinha pra ela. Lírio, Eu não percebi isso. Eu não percebi Lírio isso. comedor de Ele- casadas. Entendeu? Eu não peguei essa dele indo pra cima assim. Várias tipo, vezes logo. várias vezes eu achei que ele tava com um papinho diferenciado pra Alberta. Mas eu achei que nesse episódio ele tava quase Achei o que. Chico ia tentar alguma coisa com a Alberta. Nome lindo, nome lindo, nome lindo. Que isso? Eu não entendi ativamente esse meme Eu até também não hoje. entendi o nome lindo, Mas, é porque a exatamente. Alberta parece que é aberta? Que isso? Que isso, Chico? Então, assim, tipo, eu não entendi completamente o meme em torno. Mas o Lírio, eu sempre percebi que ele volta e meia tava. Muito solícito com a Alberta, vamos dizer assim. E nesse último episódio eu achei. Não, porque eu realmente não peguei nenhum. Assistindo, não peguei. Quando E tá agora- tendo. Quando tá tendo.
a comedeira de milho, ele volta e ele fala, ai, tá uma delícia, hein, obrigado. E também ali quando tá tendo aquela luta no portão, aquela briga, ele que meio que fica tendo. Ele e o Chico também. Mas tipo, o Chico meio que entra na briga primeiro e o Lírio ele fica ali, não, Roberto, eu tô aqui se você precisar de alguma coisa, não vou deixar eles fazerem nada com você. Essa do milho, na minha visão, ele só ficou elogiando o milho porque ele é da roça, ele é do sítio, então tudo que faz lembrar a vida antiga dele, ele elogia. Eu acredito, eu percebi assim. Eu, Agora, essa eu, eu parte senti da eu senti luta, o tempero na voz, sabe? Porque tem diferença quando você fala, nossa, esse milho tá uma delícia, de quando, nossa, esse milho tá uma delícia, hein? Consegue entender a diferença? esse milhão, hein? Que milhão, hein, Alberta? Esse milhão. Mas Queria eu 1 milhão na minha conta Ai, que bancária. delícia. Mas vamos, então, continuar agora falando sério. Estamos falando aqui de uma teoria da Mione, originalmente. De primeiro eu fiquei meio descrente. Quando eu vi com mais atenção, eu meio que entrei na vibe de ser um pseudo furo de roteiro. Eles ficarem tão em cima do fato do Guizo. Furo de roteiro. É porque eles têm várias formas que eles podem justificar isso. Mas enfim. O lance Deles da ficarem. barba? Não, deixa eu falar. Deles ficarem muito em cima do fato da Dara ser a motorista oficial, sendo que a temporada começa com o Guizo dirigindo. Com o Guizo não, com o Chico. É verdade. Não, Eu o Chico pensei nisso dirigindo. também. A parada, tipo assim, não é nem o fato dela ser motorista oficial. Beleza, ela dirige, ela gosta de dirigir, etc. Mas principalmente o fato de que quando eles vão dirigir, eles agem como se o Chico nunca tivesse dirigido. Não, Então, isso eu achei esquisito também. Eu não tenho carteira, entendeu? Meu carro. Uma coisa assim que eu já presto atenção, que eles fixam muito, eles não entenderem o tamanho real do Chico. Porque eles falam como se o Chico tivesse 90 centímetros, entendeu? Sim! O tempo todo, assim, porque não sei o que lá na hora do fliperama. Não, porque o Chico, ele precisa de um banquinho, ele fica na ponta dos pés. Cara, eu comecei a brincar com fliperama. Eu jogava fliperama Sim, quando eu tinha 7 anos de idade. sim, eu também. E com 7 anos de idade eu tinha mais Eu de não. Sim, Eu não posso confirmar isso porque eu nunca vi um fliperama. Não, acho que já vi um fliperama. Porra, nunca Já vi vi um sim. fliperama, Já você vi tá de sim. É porque putaria. Eu não saio de casa, essa é minha desculpa. Essa é minha desculpa, eu não sair de casa. Ok, vou dar essa colher de chá. Fiz que. Mas, tipo assim, eu na época, eu devia ter uns 8 anos quando eu ganhei quando eu jogava fliperama, entendeu? Sim, quando eu ganhei um fliperama é um pouco demais, né? Ganhou um fliperama, aí realmente eu também nunca ganhei. Eu nunca ganhei. Nem eu. Porque assim, eu tinha viajado, eu tava lá na casa, eu tinha viajado e quando eu voltei, eu enchi o saco do meu pai, porque eu jogava muito Mortal Kombat no fliperama. E eu enchi o saco que eu queria um videogame, né, com Mortal Kombat. E eu fiquei muito traumatizada porque eu ganhei um Master System e com a fita do Mortal Kombat 2. Eu queria muito Mas jogar tem Mortal ou- Kombat ou- pra jogar com a Sônia. E o Mortal Kombat 2, a Sônia foi sequestrada e ela não tá disponível pra ser jogada. Puta merda, que Como assim? tristeza. Eu não entendi nada. Calma aí. Eu não entendi nada. Ela queria jogar Mortal Kombat com uma personagem do Mortal Kombat 1. Só que no Mortal Kombat 2, a história gira em torno dessa personagem ter sido sequestrada. Tá. E por isso ela não é personagem jogável. E aí o que acontece? Caramba! Não tem nenhuma outra versão de Mortal Kombat pro Master System. Então eu não pude nem comprar. Então, tipo, não Oxi! pude jogar com a Sônia. Que tristeza, amiga. Mas depois que completa e depois que fizeram o jogo, ela não vira desbloqueável, não? Não. Ela não aparece nem como personagem, ela aparece no fundo. É por isso que Marvel Lego é melhor. Eu Todos os personagens- jogava muito, era Street Fighter e Marvel vs Capcom. Esses eram os que eu mais Eu jogava. nunca no fui muito de fliperama. videogame,
Mas eu acho que quando eu era pequeno, eu tinha um PlayStation 1 ou PlayStation 2, agora eu não lembro, e eu jogava aqueles jogos dos filmes da Pixar, sabe? Eu jogava Toy Story, não só da Pixar, né? Eu acho que eu tinha um jogo do Homem-Aranha também, que eu nunca consegui passar da fase 1, O jogo do e o Tarzan e Toy do Rei Story eu nunca Leão, que é consegui. amaldiçoado. E o jogo Toy Story eu nunca consegui passar da fase 2. Aí eu nunca fui de videogame assim, sou mais pra jogos hoje em dia, pra jogos de computador. Mas videogame eu sempre fui muito ruim. Ai. Mas voltando ao assunto, o Chico, ele ficava na ponta, falava Ah, que ele é? tinha que ficar na ponta do pé, com o braço esticado pra poder mexer no fliperama. E aí no Sim. carro, E não é algo tipo, absurdamente alto. tipo, porque criança joga, cara. Criança pequena joga, entendeu? Sim. Eu, quando eu era pequeno, quando eu era pequeno que meu pai tinha um carro na época, quando eu sentava tipo assim, brincando assim no banco do motorista, eu alcançava o pedal e o negócio, eu É, conseguia ver, sabe? eu Pô, jogando como jogo de RPG, geralmente eu jogo personagem criança. Uma coisa que eu faço muito é procurar não consegui te ouvir, pode repetir, por favor? Uma coisa que acontece muito comigo, que jogo muito de criança em RPG, é procurar o Uhum. IMC, né? O índice de altura e peso para as crianças ideais, né? Porque aí, de acordo com a idade da criança que eu vou jogar, eu vou me ajustar. O que aconteceu, por exemplo, com um personagem meu que enfrentou uma esfinge, a esfinge fez ele ficar na idade, no corpo dele, de 10 anos de idade. Então eu tive que procurar a altura e o Mas pera, peso. ele aumentou mentalmente, ele aumentou Não, fisicamente, mas continuou com a idade mental, é isso? exatamente, exatamente. Ele tinha 23 anos, Ah, mas é que pra mim ficou. tá cortando um pouco o seu áudio, eu não tô conseguindo te ouvir direito. Então, Tá eu acho cortando que aí também, deduzi o que você Mione? falou. Tá cortando aí Não, também? Ah, deve ser a não. Não, eu internet. acho que o problema não, acho que é problema aqui mesmo. Então, Mas, e aí, basicamente, eu costumo procurar muito isso. Então, assim, tipo, o tamanho de uma criança de 10 anos é algo em torno aí de, tipo, entre 1 metro e 1,5 metros. Então, assim, tipo, o Chico é menor do uhum. que uma criança de 10 anos, Não, sabe? ó, eu Não, acabei, eu acho que o Chico ele tem 1,40 e pouco. eu acabei de verificar aqui. Eu literalmente abri um site perguntando quais são as dimensões de um fliperama. E do chão até a parte lá que você joga, né, até a parte onde tem os botões, tem exatamente 915 milímetros, ou seja, 91,5 centímetros. Centímetros. O cara tem 1,40 m. Ele não pode ter ele não pode ter tipo 40, quase 50 centímetros só de cabeça para ter que ficar na ponta do pé. Ele é um cabeçudo. é aquela brincadeira pelo meme, né? Pelo tipo, ah, você é baixinho, hahaha. Ah, Mas. tampa de garrafa, não de jardim, topo de árvore. Ele não conseguiria nem dirigir se ele tivesse que ficar na ponta do pé pra usar o fliperama. Né? E outra, tipo, principalmente um trailer, né? Uma van. Exatamente. Mas então tem aí esse pequeno furinho de roteiro por causa dessa que eles tem tantas coisas que eles poderiam ter focado mais do que a questão da E van e além tipo, ainda na questão da van, mas além disso, o Chico não ter uma carteira de motorista não é como se ele não soubesse dirigir, sabe? A van, o trailer é dele, como ele mesmo diz no episódio. Então ele sabe dirigir aquele negócio, mesmo que ele não tenha uma carteira. tipo ele Os caras vivem, eles são justiceiros, eles vivem fazendo coisa é, ilegal por aí. talvez eles quiseram meio que tipo justificar a falta da perícia que ele não tem na ficha. Aí por isso ele Uhum. nunca passou num teste oficial de carteira de motorista. É. Mas aí, tipo, ele tem a van, ele ajudou a consertar, então, tipo, ele tem um talento, ele tem inteligência, né? Então eles têm uma noção ali de como fazer, Uhum. mas ficou estranho, né? Ficou. É esquisito, é esquisito. A Mione deu essa falta e realmente depois eu falei, ficou meio weird Só, mesmo. eu vou conferir aqui, mas eu acho que para a pessoa dirigir um carro, ela não precisa ter a perícia pilotar.
É, tipo, no caso do Chico ele não tem, ele usa Não, mas o... aí não não, mas é que pilotar a perícia ela é útil para manobra, para como é que diz? Baliza, né? Eu sou muito. Eu não sei dirigir. Mas estacionar e ele tudo sabe mais. pilotar, parando, porque acho não. que ninguém sabe dirigir aqui. Em um Exatamente. contexto da vida real, onde uma pessoa pode ter múltiplas habilidades, inclusive saber dirigir, não precisa necessariamente na ficha ele ser um mestre em pilotagem para saber dirigir. Então, é meio uma escolha narrativa, ele não. Isso ser um problema para que ele ficasse em dúvida, talvez do Selbit ou do próprio ou do próprio Luiz. Não sei dizer. Talvez o Selbit ou o Luiz, por uma questão de. Essa é a história do personagem, e a Dara que normalmente dirige, eu vou levantar a dúvida de quem que dirige essa van aí, pra eles ficarem em dúvida aí, tipo, quem que dirige essa van aí? Eu acho E, que é isso, eu e interpreto aí, assim. agora dando uma leve mudancinha aqui de assunto, vou perguntar pra Mione, que eu sei que é rata do livro. Eu não sei tanto se o Gui também é rato do livro. Do livro de É. regras, Isso. A gente, eu cheguei a ler, mas não tanto. a gente viu que eles chegaram aí na altura dos 40% de Nex, ou que eles estão perto, eles uparam recentemente. O que a nível de regras vocês acham que dá pra gente esperar aí umas mudanças consideráveis, né? 40 é um dos pontos que pelo menos foi em calamidade. Eu sempre confundo a ordem A Mideri, se é calamidade ou desconjuração que fica tendo aquelas milestones de quando eles chegam em um ponto de Next X, eles ficam transcendendo de uma forma mais pá. Então como assim? O que é uma forma mais pá? É a instantânea ou é a demorada? agora eu não entendi o que você quis dizer com isso. Porque assim, você disse mais pá, eu não entendi direito o que é o mais pá. Aí tem. Quando, É quando porque eles iam, em quando eles iam, desconjuração quando eles iam transcender, quando começou esse negócio de transcender, de ter o círculo de foi em transcender, desconjuração. Foi em é, desconjuração. então que foi a temporada que veio primeiro. Começou a ter Isso. muito um foco em pontos em que eles chegavam para transcender e isso acarretava em mudanças maiores para eles. E um desses Uhum. pontos era o 40% e que as coisas começavam a ficar chamando bastante atenção. Uhum. Aí, como eles chegaram nesse primeiro ponto, né? Que não é o 50 da Liz, que matou a Liz, né? Mas é o 40 que foi um negócio wow, né? Pra galera que Pá. transcendeu. Pá, exatamente, porra! Então eu quero saber Tentando você. o que vocês acham, o que vocês. O que a gente pode esperar num viés mais de regras, assim, ou não, ou o que vocês acham que pode isso desenvolver aí no plot, alguma coisa do gênero. Assim, na É porque. verdade, pelo livro de Fala. regras, quando você tem 40% de nexo, você melhora a sua habilidade de trilha, entendeu? Então, você tem as habilidades de trilha, você tem as trilhas, né? Por exemplo, o combatente, vamos supor, no meu caso, né? Eu sempre escolho o ocultista. Aí eu sempre pego o graduado, o ocultista graduado. E aí, quando eu consigo 40% de nexo, eu ganho Grimório ritualístico, entendeu? Mione ficou muda Alô? pra mim. A Mione tá Ela muda pra mim. sumiu. Ai, a internet, ela tava explicando o negócio. Você vai ter que Eu, editar. eu, Vai ter que editar isso pra. depois. Oh, pô. Não, ela caiu. Ela partiu. Bom, o que eu ia falar. F no chat. Como ela vai voltar? Ficou bugado o meu negócio. Sim, Mas tudo bem. eu vou eu vou apagar vocês porque se eu ajustar o seu só pela lei de Murphy, ela vai voltar exatamente no momento que eu terminar de ajustar o seu quadro. Quer ver? Tá,
Vou ajustar. Aí, ó, voltou! Voltei. Falei quando eu Voltou! quando eu ia ajustar o seu quadro, ela voltou, entendeu? É exatamente isso. É isso. Eu acho que os sinais do outro lado estão achando que eu vou desvendar todos os mistérios, entendeu? Exatamente, as nossas teorias já foram brabíssimas na na nossa live passada, então o Selbit tá pagando um alheio pra ficar de olho aqui. Sim, né? Tá pagando, ele tá controlando o alheio. Ele é o Pagar pra alheio. essas pessoas. Ele é o alheio. Ele tá vindo aqui, pessoalmente. Ó, o que o Chocobo falou sobre a questão de pilotagem, não existe um teste de dirigir, né, coisas comuns, uma estrada, viajar, uma clima tranquila, não exige um teste. Mas eu não sei se se é necessário, não. Eu cheguei a pegar o livro e não vi. Se é necessário você ter pilotagem para dirigir normal, entendeu? Acho que não, se não existe teste, não precisa. Sobre a questão que tá falando do 40% de nexo, basicamente é isso. Você dá uma upada na sua trilha, entendeu? Então, tipo, você, dependendo da trilha, você pode ficar bem fortão, mas a parada mesmo é quando você... O baque maior é quando você atinge 50% de nexo, que aí você vai e você pode... Você ganha caninos, olhos vermelhos, né? E olhos branquinhos, comi uma cenoura com casca e tudo. E é isso aí. E é isso aí. Mas basicamente é isso. Ok, e agora vamos sair dos sinais do outro lado, a contragosto da Mione, porque aconteceu uma coisa. Essa semana ficou muito em voga aí o tal dos drops da ordem. É verdade, eu tava assistindo, eu parei, eu acho que eu tô assistindo em ordem, e eu acho que eu parei no das relíquias. Que é o da Relíquias é o último. Ah, não, da Relíquias. Não, da Relíquias não é o último. O último é o Ordem Caos. O das Relíquias é um dos últimos. Eu não vi. Você não viu todos ou você não viu Eu nenhum? não vi nenhum. Vai ser react aqui ao vivo, é isso? Não, não. Tem nem condição, meu computador não consegue tancar, React ao vivo? botar o vídeo e a live. No YouTube. No futuro, quem sabe no futuro, se a Kabum patrocinar a gente, ela me dá um computador melhor e aí eu consigo. A gente faz react Vocês até não de, sei lá. precisa. A gente vira o novo Casimiro. Mas. Nós é bom demais, é felicidade. Gente, é porque aí eu queria discutir se vocês tinham visto a reação O melhor dos de jogadores. O melhor de todos é o do Arthur, nada me tira. Cara, eu também achei. Eu acho que foi o que eles conseguiram passar mais emoção. E foi o que o ritmo não é tão nichado assim. Eu me considero uma pessoa bem eclética, mas geralmente nesse nicho do rap de anime, eu acho que eles meio que misturam muitos gêneros de uma forma muito saladescas. E às vezes fica uma letra muito. Não é infantilizada que fala, mas fica uma letra meio não tão levada a sério. E eu acho que muitos deles também não são cantores profissionais. Então, tipo, apesar da galera falar, nossa, eles cantam muito bem, tecnicamente falando, eles não são. Não, eles não cantam mal, mas eles também não super são cantores. Tem muito de. Tem Tá bom, muito então de. canta aí, faz melhor que eles. Cara, não fiz preparação vocal, mas. É piada, calma, não me cancela, é brincadeira. Olha só, seu macho. Eu vi, é porque, gente, vocês têm que entender que eu sou uma pessoa velha. Vocês falam drops, eu não faço ideia do que é. Pra mim, drops é bala. Mas o rap, sim. Eu vi o do... Mas olha só, eles que chamam de drop, amiga. Eles que chamam de drop a ordem. Eu não chamo disso, eu só chamei pra referenciar mesmo. Então. Tipo, o nome do álbum é Drop a Ordem. Então fazer, vou mudar o nome do álbum deles? Não, eu gostei do... É porque pra mim é rap, então, tipo...
É rap de anime, pô. E os lugares que eu vi, na verdade... Mas é aí que tá, tipo, eles chamam. A gente fala rap de anime meio que julgando o nicho em que é a música, que coisa. Mas assim, Nicho tipo, rap de todos. anime, Todos. são rapzinhos É, de- tipo, de- porque assim, porque. canal Né, de- mas parando pra pensar, tipo, nem é tão rap assim. A do Arthur, por exemplo. A do Arthur e da Eren, pra mim, foi mais um rockzão do que um rap em si. Não, é porque... É o rock de anime, foda. Não, deixa eu explicar pra vocês. Quando eu abri o vídeo, estava escrito literalmente: Phelps reage ao rap do Arthur e Calera chora com o Rap da Eren. Da Eren. As pessoas não diferenciam. Eu vi a palavra rap. Então por isso eu fiquei tipo... Nossa, saiu... O que é esse dropzinho? É, não, é porque Mas eu vi. no vídeo ele fala, ouça todos os vídeos do rap, do drop, a ordem, em ordem cronológica. Tem problema botar a música do Arthur no meu celular só pra ouvir? Eu não sei se vai dar strike, esse que é o problema. Aí, tristeza, então não Não vou botar coloca não. não, relaxa. Pessoal, quem quiser, depois vocês vão... Tá no YouTube, tem? Entendeu? Se alguém YouTube, tem não no entendeu o que YouTube, a gente tem tá na... falando, Eu vi que tem no Spotify também, se eu não me engano. Cara, eu gostei dos dois que eu vi, eu quero ver os outros, entendeu? Não sei quais outros que tem, essa minha semana foi mega corrida. Então, assim, mas eu quero ver todos eles realmente pra poder... Principalmente o da personagem, que eu não sei se tem, mas que eu sou mais cadelinha, que é da Liz, né? Então, Tem a da Liz, Tem a da Liz. eu como cadela da Liz também, né? Você sabe que eu e você a gente compartilha essa, Ó, eu vou cadelice. falar quais que tem. Eu vou falar quais que tem. Eu vou dar uma pesquisada aqui só pra... tá, fala, termina, Rosa, enquanto ele pesquisa. É, que a gente compartilha essa cadelagem, eu não achei o da Liz tão bom. Na verdade, eu não achei nenhum dos old school, né? Da Liz e do Thiago tão bons assim. Os meus favoritos foi o do Arthur e o da Erin. E assim, nenhum deles me pegou de primeira. Todos eles meio que me ganharam com o tempo, porque teve um tempo de maturação. Então, os que me pegaram foi o do Arthur, da Erin e até um pouquinho do Kaiser. Mas eu acho que é porque assim, eu sou cadela Liz e Kaiser. Foram os meus personagens favoritos até hoje. E assim, amo o Arthur, mas eles eram o meu mundinho Ordem Paranormal. E quando acabou, então, tipo, quando tem o momento cinerária da música do Kaiser, quando tem. Eu não ouvi a do Kaiser ainda. A da Liz eu achei que eles não conseguiram passar, por exemplo. Porque assim, aí é que tá, tipo, o do Arthur, pra mim, foi o que mais conseguiu passar o sentimento. Então, assim, eu achei chorei. que Quando eu vi o rap do Arthur bem, que, tipo, a maioria eu ouvi quando eu tava bem. Então, tipo, ouvindo bem e com um pensamento muito mais crítico e menos emotivo, eu não tinha achado nenhum deles grande coisa. Inclusive, eu parei no do Gal, porque eu falei, cara, acho que realmente não é meu estilo de música, não vai dar pra ouvir, vou ter que parar. E aí depois, no outro dia, eu fui ouvir e eu não tava muito bem emocionalmente, então me pegou uma coisa bem mais emocional. Eu vi o vídeo do Guache reagindo ao do Arthur, do Calango reagindo ao do Kaiser e o do Balu. Calango é um ser cheio de ironia e fazendo palhaçada. Eu só consegui... Eu vi. Eu vi o vídeo do Guaxinim reagindo ao Calango. Eu fiquei, gente, Calango, fã ou hater? Porque ele zoa mais do que ele leva a sério. Mas foi ótimo. Mas quando o Calango reagiu, o rap a música do Arthur, ele na parte que eles gritam na música, o Calango falou, ligaram pra polícia. Sim, não, o melhor pra mim é ele falando. Ele falou isso tanto no do Balu quanto no do Arthur. Eu imagino ele gritando isso, a mãe dele entrando no quarto. Que isso, filho? Tá precisando de ajuda? Pô, mãe, tô gravando o rap do Balu, meu. Ele falou isso do Arthur também. Eu trinquei. Em ordem. Senhor Veríssimo, Balu, Rubens Dalute, Dante, Eren Parker, Arthur Severo, Joey Joke, Thiago Frites, Elizabeth Weber, Gal Sal, As Relíquias, né, Morte Magistrada, Kaiser, Kian e Ordem e Caos. Cara, o Galsal é bem bom, tipo, não é o meu estilo Gal de música, Sal, como eu disse. Eu não gostei porque eu não gosto do Gal, mas é boa a música. Tipo, eu achei que teve um refrão. Deles foi o que o refrão é mais refrão.
Porque aí tem aquele negócio, Galsal, pá, 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 Galsal, tá, 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 tá. Exatamente. Exatamente. Então, assim, tipo, mesmo que eu não lembre a letra, eu lembro o ritmo do refrão. Então, Aham. tipo, das músicas, o que é mais música pra mim foi o do Gal, só que não me capturou o meu coração. Agora, o do Arthur, pra mim, O nossa, do eu Arthur. chorei, eu tava vibes, eu tava perfeita pra entrar na depressão, então assim, só chorei mais com o álbum do Namjoon que saiu ontem, e é isso aí. Ouçam Indigo, do Namjoon do BTS. Mas voltando pros sinais do outro lado agora, então. Agora que saímos da rota, voltamos para a rota. E o que eu quero ver agora é a pauta do Bad Ending. Deixa o Bad End pro final. Deixa pro Bad final. Engine, o Bad End deixa Porque a gente deixa o pro pessoal- Ending. A gente deixa o pessoal triste, chorando depois. Isso, acaba a live na depressão, né? Ok. Que aí já pode procurar o psicólogo. Ok, então vamos lá. Próxima pauta, então, é relacionada às traduções do Calixto e os significados dos símbolos paranormais. Porque se a gente repara, eu não tive tempo de pegar o print, A gente é muito mas. mais inteligente que eu, confirmado. Eu perdi o abuso do Calixto, já não acredito mais que ele seja um infiltrado ou um traidor. Eu nunca acreditei nisso. Eu, sempre tive carinho de fosse da Ordem. O que eu sempre falei? A van da Ordem sempre foi uma van escura, uma van preta, azul escuro, sei lá. E aí o que foi que apareceu? A van da Ordem apareceu nos agentes da Ordem, olha. Mas que coisa. perceba que o Selbit fez questão de diferenciar as vans justamente por causa disso, eu acho. Ele, no momento... Mas ele fez questão depois, No momento porque que as ele pessoas estavam confundindo muito. Não, então, no momento em que ele fala, você vê os caras chegando, tipo, os jogadores sabiam que era o Veríssimo, o Hakim, piriri, piriri, piriri. Agora, no momento em que ele fala isso, o Chico fala, meu Deus, é uma van dos alheios e tal. E aí o Zelda fala, não, você percebe que é uma van escura, quase preta, mas é um tom de azul, é uma coisa meio azulada. E aí, Ele fez isso pra diferenciar porque eu acho que o Luiz, ele meio que misturou o fanservice da galera confundindo com o enlouquecendo do Chico. Eu acho que foi meio que uma mistureba ali. pode ter sido. O filho do Chocom falou, sempre soube que o Calistinho era inocente, crucificaram ele demais. Estamos juntos! Nossa! Shallow demais você, filho do Chocom, você e eu. Eu fiquei com muitos pés atrás, exatamente. Eu fiquei. Eu sempre confiei na inocência do Calixto. Com Ordem e com Selbit, eu sempre tô escaldada. Eu não sei se é porque. Eu não sei. É porque. Eu não sei se é porque eu tô com tudo muito fresco na memória, porque eu sou fã nova, sou recente. Então, pra mim, tá tudo muito fresco das traições. Você tem que lembrar que é 97, não Você tem que lembrar que esse cabeludo é um safado. Não é novo, é de 97, tem mais de 10 anos que isso aconteceu, não é tão novo assim, tem que lembrar disso, pô. Exatamente. E aí teve essa diferenciação. Mas voltando pro assunto, eu até botei na parte pra passar, já passou enquanto a gente estava conversando, que dentre os símbolos que existem da linguagem alheia, tem o símbolo do sangue, que a gente conseguiu ver, né, que ficou explícito. O símbolo do sangue e o símbolo da morte. Então são símbolos ativos. E no momento que eles estão falando com o Arnaldo, ele pontua os elementos também. E os players falam, né? Amarelinho, roxinho, parará, parará. Essa coisa da linguagem, abordar os temas, traz aquela questão que aproxima e distancia os alheios de serem uma criatura do outro lado. Aquela nossa teoria da possibilidade de ser ou não ser algo a mais ou a menos. O que vocês pensam, quero saber a opinião de vocês. Ó, tá dando foco, ó, na live, se vocês verem, tá dando foco agora, no canto direito ali, o símbolo de sangue e em cima o símbolo de morte. Então, pra mim os alheios, eles são exatamente uma espécie,
Seria como se fosse um zumbi de sangue, só que de conhecimento e energia, entendeu? Os alheios? Os alheios. São pessoas que passaram por algum tipo, que tiveram, talvez, pegar ali aquela ideia da sanidade, né, e etc. Que talvez perderam a sanidade por causa de um contato com o estrangeiro e com isso ficaram daquele jeito. Entendeu? Então, tipo, em vez de ser uma consequência da morte, seria uma consequência da sanidade. Isso. Em vez de chegar a 0 PV, chegar a 0 de sanidade. E a pessoa se perde naquela forma, né, no caso. Pra mim seria isso. Ok. E você, Snow, você acha que a linguagem tem alguma surpresa pra gente? Baseado Como no. assim? Beleza. Por ter. É porque eu achei. Porque assim, de primeira, a parte da linguagem não apareceu como uma etimologia linguística. Efetivamente, com pronomes e outras questões como apareceram nesse episódio. Inicialmente era uma daquelas consequências diretas relacionadas a. Tem uma letra e tem um componente direto relacionado a essa letra. Então isso daqui é como se fosse o A, isso daqui é como se fosse o B, C e por aí vai. Assim, aí, agora é uma estrutura de Agora linguagem. tem uma estrutura de linguagem. Quando tem o quadrado, representa uma pergunta. Quando tem uma bola, tá falando de uma direção. Eu tô dando exemplos aleatórios, tá? Não necessariamente o quadrado representa isso. Mas tipo, a forma com que é escrito, o entorno e a parte interna e todas essas coisas mudam o sentido da frase. Mudam a forma com É um que. dialeto próprio dos alheios, é um idioma. É um idioma Exatamente. deles. Ele provavelmente contratou um linguista para tentar desenvolver isso. Ou então o Ou Selbit ele, é bem. ele que pensou nisso, Ou né? então o Selbit é bem mais inteligente do que a gente dá crédito para ele. Seja como for, é, tem uma coisa diferente do que tinha antes. Tem toda essa parte linguística aprofundada. E ter os símbolos medo, morte, é, sangue, energia, conhecimento, é, muda a forma com que as próprias criaturas do paranormal se enxergam, porque geralmente a gente não vê elas como seres sencientes, né? Geralmente Eu são acredito que criaturas. eu acredito que só seres de conhecimento ou medo no mais tardar não, no mais possível, assim, energia, talvez, sejam sencientes. Agora, sangue eu não acho que seja uma criatura, ó, as criaturas que eu tô falando, não, por exemplo, Até os rituais de óbvio sangue que, te fazem óbvio que os, perder um pouco da ó, tua consciência, né? sim, sim, ó. Claro que os portadores de relíquia, eles têm uma consciência ali, uma consciência. Só que eu não Tipo, acho que criaturas. exatamente, exatamente. Por exemplo, tem um clipe de uma live do Cebos que eu vi, que era ele explicando a inteligência, entre muitas aspas, do rastejador sombrio, aquele bicho que apareceu no primeiro episódio. Não é que ele é inteligente a ponto de enganar as pessoas e falar que precisa de alimento e aí. Não, o instinto dele fazer com que a pessoa sinta medo de uma forma verbal. Então, pelo que o Sábio te explicou, ele tá falando no idioma dele, mas você entende no seu idioma. Se alguém, por exemplo, se a Mandy fosse francesa, ela estaria entendendo o bicho falar em francês. E a gente estaria entendendo o bicho falar em português, por exemplo. Ele tá falando no idioma deles, né, no dialeto deles, que pode ser um garrancho sonoro, que a gente não entenda, mas que com as habilidades do bicho a gente entenda da forma que a gente tem que entender, e por isso que parece que ele é inteligente. Entendeu? Eu acho que é isso. Essa é a minha visão dos negócios. O bicho, ele tem um instinto para parecer inteligente, mas não que ele realmente seja inteligente. O instinto de enganar, o instinto de entrar na sua mente e fazer das áreas um perigo. Não é que o Meio. bicho tá pensando em fazer isso. Ele tá fazendo algo para sobreviver. A sobrevivência dele é essa. Entendeu? É Por isso que eu ainda acho o. que alheio é criatura e criatura é bicho morto e não tem volta e não é pra ser considerado gente do bem, como alguns ocultistas que são do bem. Perfeito.
Tá, mas Eu. olha só, você acha. Vamos lá, vamos problematizar isso, tá bom? Vamos problematizar. Vamos me cancelar no Twitter, vambora. Sei lá. Ah, ó, símbolo do medo, hein? Cuidado. Basicamente o seguinte, você falou aí, porque eles agem assim porque é um instinto de sobrevivência. E aí depois você vira e fala assim, Sinceramente de sobrevivência. aí você vira e fala que assim, não, eles são realmente do mal e não merecem ser salvos. Cara, se eles estão fazendo uma parada e porque é a forma deles sobreviver e eles não estão fazendo por maldade, o que difere ele de qualquer outra pessoa o que difere ele de uma pessoa que na sua Não, o que eu concepção quis dizer é que não é uma criatura do bem, sabe? Não é que ele é do mal, mas ele também é do Ué, bem. mas se Negócio você, que- se o você negócio parar que pra só pensar. a existência de uma criatura paranormal já faz mal ao mundo. Então, o que é menos pior? Você eliminar uma criatura que faz mal ao mundo só de existir, ou você deixar ela existir só porque ela não tá fazendo por mal? Você sabe que a gente ferrou com o planeta Terra. Mata. Pra mim, a humanidade deveria morrer, assim. Essa é a minha opinião de vida. A humanidade deveria ser extinta. Eu quero que, Então as criaturas paranormais também. eu quero pedir pro nosso editor aí clipar essa parte, entendeu? Do Aham. Snow falando que quer que a humanidade Entendi. seja extinta, tá Por bom? favor, Tá nosso, bom, o pode nosso deixar. editor, Pode que é outro, que definitivamente é outra pessoa. É outra pessoa, com Que não é o certeza. Snow, só Não é sou igual eu. a ele. Exatamente. O mesmo nome, o mesmo mas cabelo e o entrando, mesmo óculos. mas entrando nesse assunto, eu acho. Temos um Kira aqui. Temos um Kira aqui, exatamente. Eu ia falar outra coisa, mas é isso. Temos um Kira aqui. Cuidado, a Não, missa eu tá não tô solta. dizendo que eu vou matar a humanidade. Eu estou dizendo que a humanidade não merece viver. Eu não tô dizendo que eu vou fazer algo em relação a isso. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Mas continuando essa linha de raciocínio, que eu acho que eu entendi mais ou menos o que a Mione quer dizer, é que se a gente coloca as criaturas do paranormal como uma criatura com necessidades de alimentação e etc., e como seres, entre aspas, vivos que precisam de alimento, qual é a diferença, por exemplo, de um leão com fome que ataca uma tribo de humanos ou humanos que estão fazendo turismo pra ver os leões em seu habitat natural e acaba matando pessoas pra comer, de uma criatura do paranormal que vem de outra dimensão pra comer? É que a existência do leão não afina a membrana e não faz com que o mundo esteja se corroendo só pela existência do leão. A Mas existência aí do vem, leão vamos lá. tem que existir. Beleza. Essas O criaturas leão tem que existir, a criatura paranormal não. Essas criaturas estavam lá do outro lado, calma, quieta na delas. A gente que Uhum. fez alguma merda e começou a afinar essa membrana. Eles são os culpados? Foi o Ué, Kian, não foi? Como é que você sabe? Ué, como é que você sabe que foi O começo que foi do rolê. os humanos? Começo do rolê. Não, o Kian presenciou o Kian foi o primeiro ocultista. Não quer dizer que o paranormal, que a membrana não fosse rasgada, não rasgada, né? Não fosse afinada antes dele. Tanto é que tinha que o próprio Kian foi capturado pelo primeiro Galsal e a membrana foi afinada por causa do medo dele que ele teve quando mataram a família dele. A membrana já era afinável antes do Kian. Afinável, entre aspas, né? Essa palavra não existe. Mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, Mas o que impede que foram as criaturas que não deram que não foram o outro lado que não deu um jeito da membrana ser afinada pela primeira vez. A primeira vez que a membrana foi afinada, a gente não tem ideia de como aconteceu. mas Pode aí, ter sido em nesse momento- lado, ó, com os dinossauros, pode ter sido do outro lado com as criaturas. Presta atenção, em momento nenhum é dito, em nenhum momento, que a criatura tem como afinar a membrana por conta dela. É sempre por nossa conta. A gente afina a membrana. O nosso medo afina a membrana. Então é a gente. Até nisso o ser humano tá fudendo o mundo. Se for pra parar pra pensar que é no medo que a membrana é afinada, animais também sentem medo. E se a membrana fosse afinada desde a época dos dinossauros, quando os herbívoros ficavam com medo do Tiranossauro Rex perseguindo eles? Eles ficavam com medo, afinava a membrana. Então, Não é assim que funciona? continua sendo a gente. Então é isso, gente. Dinossauros na próxima expansão de Ordem
confirmado, porque esse O 9-3, os agentes vão ser um enfrentando tiranossauros de sangue. Olha só, É. Um dinossauro já de entendi, sangue. eu já entendi tudo. Na verdade, foram os dinossauros que começaram a afinar a membrana. E aí, Entendi. o meteoro que caiu na Terra para poder matar os dinossauros não foi, na verdade, meteoro. Foi uma criatura paranormal, foi o anfitrião. Que apareceu ali, entendeu? E para esconder essa criatura, durante os anos, alguma mente, algum Quem? ser consciente falou pra gente que foi, na verdade, meteoro, cara. Eu descobri tudo, é isso. É isso, gente. Acabou o ordem. Vamos acabar a live por aqui. Acabou a ordem. Já desvendamos tudo. Bill pugilista vai ser o meta. Não entendi. Contra dinossauro, matar no soco, é isso. Não, dinossauro. Bom, continuando aqui agora. A última pauta, então, antes da Bad Ending. Que a gente, Bem, nas traduções, a gente tem aqui. A não ser que vocês queiram falar mais sobre alguma coisa. Sobre os, sobre os abre aspas, itens mágicos. Falar sobre o Brian, que ele tá seguindo a galera da ordem. Isso. O cara tá seguindo a gente. Quiser falar também sobre, entre aspas, os itens mágicos. Eu, né? eu não lembro direito quais são todos os itens, mas eu sei que o Guiz ficou com todos, né? Tem o skate, tem a bota, tem a magra, tem o piercing, tem o teclado, tem o óculos. E aí eu já não lembro mais. Gente, Skate? eu com certeza pegaria o teclado. Nossa, teclado. Imagina, cara, a quantidade de coisa. Ah, também tem o freio de burro do Guizo. Aham. Não me lembro exatamente quais são todos os itens. Qual que vocês escolheriam? Então é que tá, eu não lembro exatamente quais são todos os itens, então não tem como eu escolher. Tem o óculos que permite que você veja a fraqueza de uma criatura, mas se você vê numa pessoa ela enlouquece, ou você enlouquece, eu não lembro. Você enlouquece. Eu não lembro se é a pessoa, se é a criatura, se é quem vê ou se é quem tá vendo. Tem o piercing. Tem o piercing de conhecimento. É meu. Tem a magras, que é uma tripa que ajuda a agarrar. A magra tu não vai pegar, não. Eu fiquei com nojo daquele negócio. Tem o sapato de skatista, que eu não lembro o que faz. Que é um sapato de energia. Não. Tem o Deixa freio. mais rápido, não? Deve ser. Não. Tem o freio de burro do Freio de- Guizo, que reduz a visão para um domo de 16 metros, mas dentro desse domo é quase como se você tivesse com velocidade mortal. Uhum. Tem o piercing, já falei, a magra já falei, o óculos já falei, o freio de burro já falei, o skate do Xande, o skate do Xande que virou um objeto por si próprio. Eu tô sentindo que eu devia ter anotado, né? É. Vamos lá. Vocês estão me escutando? Tô. Estamos sim. Gente, nossa, cara, eu tô com muito ódio da internet. Cara, eu teria escolhido o teclado. E o teclado, verdade. Eu teria pego É só pensar o nas piercing, pessoas e ver o que cada um o pegou. piercing E Chico. Chico pegou o piercing e o teclado. Lírio pegou o óculos e a magras. Xande pegou o sapato e o próprio skate. Eu acho que ele tinha pegado outra coisa. E o Guizo pegou duas coisas. Guizo né? Ele pegou o freio de burro e o dedo podre. É verdade, dedo. Então, eu acho que eu pegaria o piercing e o. Talvez o óculos. Cara, eu pegaria o skate, porque é basicamente uma arma de combate. E eu já falei E o escudo, né? que eu gosto do Com a arma e o combate. escudo. O skate ele age por conta própria, né? Se ele vai atacar ou defender. E eu acho que o óculos pra dar mais dano. Uhum. Não, e uma curiosidade legal é que o Hakim é o único player que participou de todas as sessões
todas as mesas de ordem até hoje. Eu só Ele tenho é o uma único coisa a nerd que tá em dizer. todas. Só tenho uma coisa a dizer. Oficialmente, Arnaldo confirmado como o primeiro ocultista da ordem. É verdade. A gente não sabe se o Morato, ele tem poderes de ocultista. Ele foi expulso por mexer com essas coisas, né? Mas o Então, Arnaldo. talvez- Mas o Arnaldo é mais legal, me deixa sonhar, porra. Tá bom. É porque assim, a gente não sabe se veio alguém antes do Arnaldo, então afirmar que o Arnaldo é o primeiro não é muito uma boa Primeiro ideia. confirmado, vá com calma. Ah, bom. Tá, agora então, indo pra primeira teoria, como eu disse, a última teoria antes do Bad Ending, da pauta que eu fiz pra gente. Se vocês quiserem falar de outras coisas antes do Bad Ending, Eu a gente quero. fala. Ela quer. Eu quero que você Ela- coloque ela- pra ela mim quer. aí só o sino. Coloca sino que eu sei o que é. Tá, Né? botei aqui. Mas voltando pro que eu ia falar. Ele diz assim: todos buscar lugar objeto impossível. Aí na hora eu pensei, Tenebres, relíquia, buscar um objeto num lugar impossível, eu pensei na relíquia. Depois ele fala, Lugar impossível pera, deixa eu concluir o pensamento. Desculpa. Depois Desculpa. ele fala, busque conhecimento. Aí eu juntando esses pontinhos todos, eu pensei, seria a história dessa temporada sobre a aparição ou encontro, né, depois de muito tempo perdida, porque eu acho que tem um rolê desse pra Relíquia do Conhecimento. Ela ficou muito tempo perdida até que ela foi encontrada de novo e se encontrou com uma seita das máscaras. E aí, seria essa história sobre a aparição / encontro da Relíquia de Conhecimento e seria possivelmente, aqui é, já que é pra viajar, eu viajei full time, tá? Não quero ninguém me julgando, porque aqui foi ponte para Terabitia. Seria a Dara, a magistrada que a gente conhece, que apareceu depois. E seria o Xande, talvez, o Nathaniel, que mudou de nome ou algo do gênero? Eu acho que a Dara não é, porque a aparência da magistrada não é uma aparência nem um pouco parecida com a Dara. Não me lembro. A gente Tendo nunca, o a fato gente de nunca que viu ela- a cara da magistrada e. Nunca viu a cara, mas já viu a pele dela. A magistrada que a gente conhece é negra. É negra? Ela não mudou ela não mudou de etnia por ter virado a magistrada. Eu acho que não. Porque de Deixa eu ver se primeira, você encontra uma de imagem. primeira, de primeira eu até achava que a magistrada era aquela menininha negra que tinha do orfanato. Só que depois a gente viu que A não. Nube? Anube, Anube? isso. Só que depois Não. a gente viu que não. Faz sentido, mas Só que depois a gente viu que não. Foi falado, foi até mostrado no Revelando. Revelando não, Como é que é o nome do final? É Revelando mesmo, né? No Revelando, Revelando. No Revelando Calamidade, né? Isso. No Revelando deixa eu ver se eu Calamidade, encontro aqui, ó. ele mostra até o token da Nube. O pessoal lá na comunidade do Selbit, eu Do acho, Orkut. ou na comunidade do Playway, eles traduziram os sigilos, né? E aí eles traduziram, foi falado, não é uma tradução literal total, porque A própria língua não é muito literal. então assim, o que Tipo um livro, pescaram? né? O primeiro símbolo, nós viemos do outro lado. O segundo símbolo, todos buscamos o sino de Tenebres. O terceiro, ofereço conhecimento que sobrepõe alma e sentimento. O quarto, para um marcado, o destino não importa. O quinto, o sino significa tudo. O sexto, se encontrarmos Tenebres, poderemos mudar o destino. Isso aí bate muito com a minha teoria sobre realmente a questão toda e que a gente vai ter em calamidade, vai ser voltado ao sino de Tenebres, e Sim. etc, entendeu? E aí vem a questão da parada do marcado. E eu acho que dessa temporada, a única marcada é a Dara. Entendeu? Por Você isso- acha? Eu acho que todos eles são marcados. Eu acho que toda vez que é um jogador, é um marcado. Ou pelo menos interpreta Não, assim. eu não acho que toda vez que Que é um jogador pelo- é marcado, porque tem uma teoria de que a galera de Segredo na Ilha não são marcados. Mas Eu acho que cada jogador subentende que ele tem uma marca e que se o mesmo jogador tem vários personagens, esses personagens compartilham a mesma marca. Eu pensava Pra a mesma mim é coisa. assim.
Eu também Mas pensava a mesma coisa falaram, que isso. eu não me lembro agora, eu posso depois catar sobre isso. Mas eu vi uma teoria de que não, nem todos os personagens eles são marcados, entendeu? Sim. Se Por tiver exemplo, alguma comprovação, o seria Kenan legal. Thomas, Se tiver alguma o Kenan comprovação, Thomas, a seria Mariana legal. o Kenan Thomas, a Mariana Larona e o Ferreiro, que eu esqueci o nome do personagem, eles não são marcados, são interpretados por jogadores. Não, mas aí a eles gente não sabe contam se- também, né? Tipo, É porque eles são meio que NPCs. eu tô falando personagens que É. foram ativamente criados por jogadores pra participar do negócio. Não, mas foi um exemplo pra dizer que nem todos os jogadores, que nem todos os personagens jogados por jogadores Mas é o que eu tô falando, tipo, eu tô falando de personagens feitos por jogadores para fazer o jogo. Então, por exemplo, o aprendiz era o aprendiz, não é? Não contaria, que foi o primeiro personagem do Phelps. O Kenan Thomas não contaria porque foi uma participação minúscula. Toda essa galera que, tipo, é só momentânea, não conta. Mas, por exemplo, o Arnaldo antes do Thiago, antes do. Quem Parando pra apareceu. pensar, o Chris foi bem momentâneo. Perdão? Parando pra pensar, o Chris foi bem momentâneo. Ai, meu pai, que horror. mas ele compartilha a marca, entendeu? E ele foi um personagem Sim, feito sim. pelo L Joga. Então, Aham. é essa meio que a vibe, sabe? Eu mandei o E aí, print se da, você. da magistrada no bate-papo. Se você quiser botar a Eu imagem. não vou conseguir, porque agora eu teria que. Passaria por cima de todas as câmeras Ah, pra puxar. então, ok. Mas na edição você bota. Beleza. É. Eu não, né? A outra pessoa. A outra Exatamente, entidade. avisa pro Guilherme. A vida é que É. eu sou o Snow. Exatamente. Aqui você é o Snow. Mas aí foi por isso que eu viajei, entendeu? Porque talvez sobre buscar conhecimento no lugar impossível seria buscar a relíquia do conhecimento em Buscar Tenebris. conhecimento. Tipo, porque primeiro era buscar buscar lugar, objeto impossível. Então, seria buscar um objeto em um lugar Um objeto impossível. impossível ou um lugar impossível? Não, segundo a fala dentro da live, ele fala: é para buscar um objeto em um lugar impossível. Isso é o que Então, sabemos segundo o Calixto, mas vai que o Calixto interpretou errado e traduziu errado. O Selbit é dessas. O Selbit é de fazer uns negócios pode assim. ser, Mas A gente mas tem que dentro do considerar a pensamento, possibilidade. mas dentro do pensamento que me veio, Errado, pode falar, Mione. se tivesse interpretado errado, a gente teria que ter alguma outra pessoa que interpretou da maneira correta e a gente ter acesso O a isso. Arnaldo Fritz. Mas ele não interpretou nada sobre as Mas coisas. talvez ele não tenha visto. Mas enfim, o que me traz a questão toda estariam as relíquias em algum momento, ou todas, em Tenebres, e esse momento que a gente está vendo é justamente, caso as outras não tenham se libertado ainda, ou já tenham se libertado, é meio que o primeiro contato em muito tempo, ou o primeiro contato at all com a relíquia de conhecimento. Tipo, a primeira. Que essas relíquias, né? Os portadores, eles só existem depois que essas relíquias saem de Tenebres de alguma forma. E talvez agora seja o momento em que mostra a relíquia de conhecimento sendo, entre aspas, resgatada. E até como uma tentativa de. Putz, o mundo tá acabando. A gente precisa de uma relíquia que não quer fuder com tudo mais ainda, quer ajudar. Porque se para pra pensar, as outras relíquias meio que estão cagando pro mundo. O diabo, ele quer mais que tudo se exploda. O anfitrião quer explodir O tudo. anfitrião literalmente quer que o mundo se Ele quer exploda. explodir tudo. E a morte, tipo, fica aquele negócio. Tipo, ele faz um mundo dos sonhos até que ele não faz mais. Até que ele não faz mais. É um bom resumo. Ele Porque faz até não, fazer mais. porque não dava pra saber se aquela criatura ia viver eternamente ali, só
tô aqui de boa na minha zona de conforto, Eu acho que comendo, ia. comendo Eu acho que pessoinhas. ia. Que aí eu acho que seria até de boa, cara. Eu sou do tipo que se a Matrix fosse um mundo super tranquilo, divertido, seria ok. Mas como a própria humanidade tem dificuldade em acreditar na tranquilidade Então, aí é que impossível. tá. Depois que a gente vê o plot de Segredo na Floresta, particularmente eu, fiquei meio que tipo assim, pô, mas não tinha necessidade, tá ligado? Eles só fizeram aquilo porque, Mas tipo, a é, gente mas entendeu a é, campanha normal. mas é isso, Mas porque a eles estavam gente de não boa ali na deles, eles não é estavam porque a fazendo gente não sabia se o mal. bicho iria virar. A gente não sabe se a lagarta vai virar uma borboleta qualquer dia. Enquanto o bicho tá ali só fazendo um negócio meio retroativo, Manancial. está ok, entre aspas, né? Porque os mananciais, Entre aspas. eles não têm vida, né? Você tá sacrificando poucos para o bem-estar de muitos, ok. Mas enquanto ela tá ali, é uma coisa pequena. Mas se do nada ela vira um Godzilla da vida e sai pelo mundo fudendo tudo, bye bye membrana. Principalmente que ela tava Ai, vai, crescendo. lembrando. Então o medo era esse, tipo, teve necessidade, porque Ah, não, pelo menos nesse é bom. foi Pelo uma menos isso. medida de contingência. Mas Uhum. se desse merda, seria muita merda. Esse que era o problema do, do Santo Berço. Esse que é o problema dos Santos Berços, né? Porque a relíquia, aparentemente, da morte é o próprio Santo Berço. É o fazer um mundo fictício, um mundo em que tudo dá certo. A Matrix boa, né? A Matrix que não é a Matrix É do... Mortix. A A Mortix. Mortix, exatamente. Enquanto que a Magistrada, pelo menos, ela não ativamente ajuda a melhorar as coisas, mas eu acho que muito ajuda quem não atrapalha. Então ela mantém o equilíbrio das coisas. Muita ajuda quem não atrapalha, é ótimo. Essa foi a última teoria antes do Bad Ending. Então, se for ter É a algum minha. acréscimo, agora é a hora. Então, O caso assim para sempre. sobre o sino, né? Eu vou pedir para você colocar, para mim, a imagem 7 aí na tela. Ok, deixa eu apagar aqui a live. Apagar a live. Apagar a live, vai inexistir a live. A Exatamente. live vai virar data. Aqui. 4! E vamos de primeira imagem. 4. A plantação queimada. 4. Beleza. Essa daí é a plantação, né, que tem esse símbolo aí, a parte do mineral. O que acontece? Esse símbolo no mineral, ele é um sigilo, tá? E o Selbit fala isso durante já no primeiro episódio, que eles identificam que ele é um sigilo. A ideia que tem referente aos sinos, tá? Ao sino de Tenebres, é que o sino se teletransporta por esses sigilos. Se você pega pra mim a imagem número 8. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, tô botando aqui. Ah, tá, que bom. É porque eu nunca sei quando eu caí, entendeu? Não, ela só percebeu que caiu meia hora depois, quando a gente já tá falando aqui sozinho. Já tem uns 30 minutos mais ou menos. Aí ela Eu volta acho, e fala, eu acho que o ok. próximo é pelo menos o penúltimo. Penúltimo ou antepenúltimo. Tamo no final, tamo na reta final. Porque o spin-off, ele não tá eles não tem uma ideia de muitos episódios como as outras temporadas, né? Tamo falando disso. Quantos episódios tem o Segredo da Estamos Ilha? falando disso, Mione, porque o filho do Chocobo perguntou se. Porque tem mágico, NPC, com plot armor narrativo. Estamos indo pro último episódio, inclusive agora ele falou. Minha teoria é que essa temporada é pra mostrar um dos caminhos, ou como acessar Tenebres, e mostrar que alguma relíquia está por lá. E vai faltar um spin-off pra mostrar mais uma entrada. Que vai ser o próximo spin-off. Você botou a imagem Porque... número... Botei a número 8, botei. Parando pra pensar, Aí, o Arnaldo mas, aparecer... rapidinho, presta Aham. atenção. Se você pegar aquele primeiro sigilo, ele na verdade, né, ele é uma junção de vários desses símbolos. Nessa segunda imagem dá pra gente ver, pelo que o pessoal identificou, pelas folhas e anotações do Morato, isso é flutuar. Na imagem 3, na imagem 9, a gente tem um símbolo de espaço
E na imagem 10, se não me engano, a gente tem o símbolo de invocação. Pera aí que eu tô tentando botar todo mundo junto pra gente conseguir comparar. Pera aí. Ai, meleca. Tô tomando uma surra aqui, mas tô tentando. Eu juro que eu estou O tentando. Selbit ou o Hakim confirmaram quando o Arnaldo virou o anfitrião? Timing, eu acho que não. Mas basicamente, só para explicar. Isso, vai falando que eu vou ajustando aqui. Então, aí, isso daí eu vi na live não, num vídeo do PlayRay, tá? Basicamente, os sinos, eles se teletransportam, o sino se teletransporta pelo sigilo. E esses sigilos aí, só um minutinho, gente, eu vou só me mutar rapidinho aqui, peraí, que eu vou tossir muito alto. Ué. Uma leve tossidinha. Então, basicamente os sigilos, o sino, ele se teletransporta pelos sigilos. Esse sigilo aí, esse sigilo é uma junção de vários símbolos, né? Flutuar, espaço, invocação. O sino, ele aparece do nada, tá causando tremor. Os alheios, os camuflados, que fazem esse símbolo para detectar. Vamos lá. Tem os alheios, os camuflados, que na teoria eles fariam esse símbolo. E isso daí se fala pela. Porque eu acho que eu te mandei todas as imagens, mas tem uma. Você mandou a 10 e a Mas 11. camuflado não é um tipo de alheio? Não é uma categoria de alheio? Seria mais ou menos isso. Porque o que acontece? Deixa eu abrir aqui a imagem completa com uma anotação. Eu vou abrir aqui no meu computador só para ler para vocês. Isso me parece ser a mesma forma que as vans pretas dos alheios chegam, né? Tipo, invocação, aparecer do nada, flutuar, nave espacial, sinos. Deixa eu pegar aqui a imagem completa, só um minutinho. Eu baixei todas as imagens do referente a essa temporada. Ó, tá dando pra ver aqui a junção dos dois símbolos na live. Mas aí qual seria a teoria? De que esse seria meio que o ponto de encontro? Basicamente, as entidades, os alheios e os camuflados, né? Eles estão fazendo, eles que escolhem o local que a nave meio que vai pousar, porque a nave ela é teletransportada para esses sigilos, entendeu? Então eles meio que escolheriam os locais, dá para identificar isso também. Mas seria a nave um sino de Tenebres ou ela só tenta reproduzir a semelhança? Ela seria o sino de Tenebres, que está sendo transportado de um lado para o outro pelos camuflados e pelos alheios. Eles fazem esse símbolo, né, que, como eu falei, simboliza flutuar, espaço, invocação. E quando a nave ela aparece, do nada ela aparece causando alguns tremores, entendeu? Tem uma das folhas, é porque eu não estou conseguindo encontrar a folha com uma boa resolução, mas tem uma das folhas lá do diabo, Do diabo. Do diabo. Tem umas folhas lá do diabo. Tem uma folha lá do diabo. Eu lembrei dos TikToks que tem deles mostrando o livro do Ordem pra mãe. Aí a mãe é crente, telha pra caralho, falando, não, porque isso daqui é o inimigo. Aí ele falando, o livro tá. Mas olha o que tá escrito. Você não deve se meter com o diabo. Mas é isso, meu filho. Você não deve se meter com o diabo. Então pronto, porra. Então pronto, tá escrito no livro. Não se meta com o diabo. Saiba que quando você se mete com ele, não tem volta. É isso mesmo, não tem volta. Não, olha só. Eu tinha visto que o padre. Não, quando ele está falando sobre as categorias dos alheios, né? A categoria do camuflado aparece bem assim: reconhecendo a presença de um camuflado em um ambiente. Impressão digital com padrões estranhos. Eu botei a 10 e a 11 pra passar na live, Eu até agora não entendi. Eu nunca entendi esse negócio de impressão com padrão estranho, porque todas as impressões são diferentes.
Nenhuma tem um padrão. Eu vou mandar pra você. Nenhuma tem padrão. Eu vou te mandar uma imagem do que seria essa digital com padrão estranho. Mas vamos lá. Reconhecendo presente camuflado no ambiente. Impressão digital com padrões estranhos. Símbolos e sigilos desenhados no ambiente, então daí é um símbolo. Objetos flutuando e mudando de lugar. Plantas queimadas e ressecadas. Vibrações e tremores periódicos na área. E quando realmente o pessoal, quando os sinos chegam, né, eles sentem eles chegam do nada causando esse tremor. Então quem está teletransportando, quem está levando sinos para os lugares, seria o camuflado, entendeu? É isso, gente. E a minha última coisa que eu vou falar sobre o assunto é o que eu acredito que no próximo episódio, a comunicação que eles vão ter que fazer nessa entrada que eles vão ter lá no local, eles vão ter que lidar muito com o alfabeto dos alheios. Para entrar no computador, provavelmente ali, como é o prédio, né, como os alheios são entidades de conhecimento e tecnologia, com certeza eles vão ter assim, tipo, a mais alta tecnologia daquela que a época poderia servir. E eu imagino que vai ter que falar muito teste ou coisas que eles vão ter que descobrir o que digitar como senhas, etc, que vai ser no alfabeto dos alunos. Mas então você acha que não vai ter, tipo, criaturas guardando o lugar efetivamente, ativamente? Vai, mas além disso, eles, tipo assim, sei lá, eu imagino, vamos passar por uma porta. Então, para passar por essa porta, vai ter um mecanismo Porta, que Thiago, eles vão ter que digitar uma senha, entendeu? Ou algo desse tipo. Para invadir um sistema, para descobrir onde a Dara tá, vai ter que pegar lá o computador. E vai ser tudo nesse alfabeto deles, entendeu? Aí só amanhã o destino nos dirá. Vamos pro Bad Ending. Vamos pro Bad Ending. Agora a teoria do Bad Ending, gente. Que eu acho que muita gente já deve ter visto e entrado em depressão, mas eu tive alguns adendos. Primeiro contato que eu tive foi no Twitter. Explicar mas eu a teoria do Bad Ending pra quem não conhece? Primeiro contato que eu tive foi no Twitter, mas depois de ver no YouTube eu percebi que realmente está sendo cultuado a teoria do Bad Ending, em que o Veríssimo, em seu Eu Já Matei Tantos Dantes, acaba por eliminar os 5, ou pelo menos o que sobrou deles depois deles irem na TV Varminho. Eu acredito que o Veríssimo não eliminaria todos os 5, porque nem todos têm rituais. Então, só mas aí o Xande, o Guizo e eu acho que o Chico tem um ritual, mas eu não tenho certeza. Mas eles também não ficariam parados deixando o Veríssimo fazer as coisas. Na primeira foto a gente tem aqui o Calixto falando para eles esconderem o fato do Guizo e o Xande serem ocultistas, principalmente do Veríssimo. Em Calamidade, o Veríssimo fala com Arthur: quantos Dantes eu já matei? Isso vai dar merda, tô falando. Isso daí quem falou foi a Nath. Depois o Adelm Zero fala: eu ainda acho que por causa do Veríssimo toda a equipe vai morrer. No começo eu achava que seria ele mesmo matando todo mundo, mas ainda não duvido que acabe toda a equipe. E aí, no Twitter, eu esbarrei com essa Lizzie Fleur, que ela fez meio que uma mini-fic baseada nas artes de uma outra pessoa, que eu vou mostrar aqui já já. E ela meio que faz o Arnaldo falando: o que você fez? Que porra você fez? Mas que merda, Veríssimo. E aí o Veríssimo naquele tom calmo: fiz o nosso trabalho. Eles eram garotos, Veríssimo, um bando de garotos, porra! E segurando o skate do Xande manchado de sangue na mão. Então, assim, drama. E aí quem fez as artes foi a Mary_MS_J, que ela fez essas artes incríveis da merda que daria. Então a gente tem aí o Arnaldo encontrando a Shizui e o Veríssimo. E preparem os corações para quem não consegue pensar na ideia deles indo de vala.
Porque aí tem os cabelões da cabeça decepada do Xande com os headphones cortados. O Guizo, que levou um tiro de 12 caído no chão. E a mascarazinha do Chico com um furo de bala, como se ele tivesse levado um tiro na cabeça, bem no olho. E aí, a artista, ela ainda falou, eu não peguei esse print, mas ela ainda falou, isso pensando que o Lírio e a Dara não teriam sobrevivido à TV Varminho. Ao estrangeiro e todas essas outras questões. Por isso que ela só desenhou os 3 aí, dos 5. Sabe o que isso pode ser muito viável? Pelo fato de que, tipo assim, essa é a temporada, como a gente tá falando desde o começo. É a primeira temporada que todos eles se conhecem, desde antes. É uma temporada que ela começou bem mais leve, entendeu? Então... O final pode ser bem mais pesado. Tipo assim, ter esse drama seria... Atualmente já é algo que a gente está esperando, né? Por causa dessas situações. Mas não seria algo que a gente estava esperando no começo quando tudo começou. Entendeu? Teve gente ativamente reclamando, né? Teve gente. Então, eu acho que é isso. O filho de Chocobo falou aqui, ó. Podem anotar, a presença veríssima numa cena que é compartilhada com o mestre dando itens mágicos para os jogadores, tem algo aí. Nada é ocasional quando se trata de NPC principal, seja de jogador ou de mestre. Exatamente, porque é aquela velha máxima. Mestre deu item mágico, vai dar merda grande. É que nem antes de luta com o chefão no videogame. Você acha poção, você acha espada, você acha armadura. Sim. Então a gente tem que levar em consideração 2 pontos aí. Primeiro, a questão econômica, digamos assim. Todos os jogadores, a gente sabe que eles recebem um valor, eles são pagos, né? Não. Pô, Então? São. Eles são assim, de amizade, até onde eu sabia. Achei que ele tipo assim, amizade. Eu acho que o Guaxa até falou que ele não tinha recebido nada no começo, alguma coisa assim. Não, pelo menos uns tempos pra cá, eu vi uma parada falando sobre isso, sobre eles serem pagos, né? O Selbit ganha dinheiro com isso. Mas indiretamente os jogadores também. Eles estão, indiretamente, eles estão ali por amizade, muitos deles não eram famosos ou tinham um público de live considerável como eles têm hoje antes do Ordem. Mas olha só, o Hakim já falou que ele gasta 2 horas dirigindo para chegar até onde é gravada a parada, entendeu? Também não é uma coisa, tipo, eles não moram tudo perto, eles têm os gastos dele, então possivelmente... por exemplo, quando o Luba mora em Santa Catarina, então, assim, tinha que viajar, literalmente, pra... Isso eu não sabia, eu achava que o Luba morava em São Paulo também. Não, o Luba ele nunca saiu de Tubarão. O Luba nunca saiu de Tubarão. Ela tava, se eu não me engano, ela tava na casa do passeio. Mas, gente, vamos dar uma pausa aqui, então. Bolsão diário aqui, aproveitando que a gente tá falando de jogador. Se a próxima temporada não tiver Luba e Calango, eu me demito de Ordem Paranormal. Porque o primeiro spin-off tinha 2 jogadores das clássicas, o segundo também tinha 2. Isso daí foi uma parada que eu falei desde o começo, quando apareceu. No primeiro, tava lá a Bagi, o Raquel. E aí tava, eu pensei que ia ser o seguinte, olha só. A Bagui no primeiro episódio, na primeira temporada, porque o Hakim apareceu depois. Mas o Hakim vai aparecer em todas. O Hakim vai aparecer em todas. É um easter egg, do Hakim. Eu puxei pelo fato seguinte, os 4 que estavam no começo, os 4 não, eram 4, sim. Os 4 que estavam no começo. Que eles iam meio que comandar, digamos assim, como eu pensei que seria. Cada temporada teria um ali que seria um antigo jogador, entendeu? E todos os outros novos. Todos novos, Entendi. Aí agora, como apareceu. Aí depois, quando o Hakim apareceu, eu imaginei, então vai ser o seguinte, vai ser 2 por temporada. Então realmente assim, ficou. E o Hakim? 2 por temporada e o Hakim. Exatamente. Não, porque o Hakim foi da primeira temporada.
É, dos originais. Não. Dos Os originais. originais, é. O Hakim foi depois, o Hakim e Gabi. Não, Nesse mas o primeiro Hakim aí. eu falo, tipo assim, 2 por temporada, ou seja, no segundo spin-off era o Guache e o Luiz, mas tinha o Hakim. Mas olha só, Aí presta na atenção. terceira vai ser o Luba e o Calango, e o Hakim. Não, presta atenção. Na primeira, a gente teve a Gabi e o Hakim. Aham. E, Aham. em um episódio especial apareceu O Guaxinim. o Guaxinim. Ai, gente, nem conta. Mas da mesma Ah, forma. mas conta, pô. Não, olha Não só. conta, mas conta. Ele conta da mesma forma que o Hakim contou agora. Amiga, Verdade. não, o Hakim ficou quase 1 hora de participação. O Arthur ficou nos 10 minutos finais. O Hakim chegou lá e entregou os presentes, foi isso. E saiu, e foi embora. Ele não ficou nem meia hora Ele ali. não ficou tanto tempo não, cara. O Hakim A gente ficou acha que ele pouquinho. ficou bastante tempo porque a gente sabia que ele ia aparecer antes do intervalo. Aí todo o tempo do intervalo, mais o tempo que ele ficou, mais o tempo Mas que ele foi explicou e. aparição rápida. Eu acho que vai rolar isso. E aí na próxima temporada seria realmente o Lúbio Guache, seria? Eu gostaria não, acho que o fosse. Calango. Eu gostaria Eu que acho fosse que o o Lubi Lubi Calango, mas por aquele negócio que eu falei no E o privado. Hakim. Mas por aquele negócio que eu falei pra vocês no privado, que eu não sei se deveria trazer aqui na live, Um ou outro. eu acho que o Calango não iria. Ah, lembrei o que é, lembrei o que é. Não sei, pode ser as vozes da minha cabeça. Fonte, Eu acho juro que são por Deus. vozes da sua cabeça. Eu falaria aqui, mas eu acho que não vamos trazer tretas para a gente. No então meu não coração, vamos falar no nada. meu coração, o mundo dos sonhos é ser Lubi Calango. Mas eu acho que talvez não sei. Eu acho que essa sua teoria aí, que você acha que não vai ter Calango, é coisa da sua cabeça. É amor demais, eu amo ele demais então pra mim o meu maior pesadelo é que ele não venha. E tá aqui o filho de Chocobo. E digo mais, talvez nem o E Selbit. digo mais. Talvez nem o Selbit saiba exatamente o final. Provavelmente tem dois Mas finais sabe principais. mesmo? Talvez tenha dois finais principais. Um onde o Veríssimo resolve tudo, bad ending. E a opção do grupo resolvendo as coisas. E o final que pode ser caótico, com os dois ao mesmo tempo. Então seriam tipo 3 possíveis finais. Um final onde eles resolvem tudo e a ordem meio que fica. Que vira a cara e finge que eles não existem. Porque perdoar ou eles entrarem pra ordem não vai acontecer. O good ending é tipo o Veríssimo descobrindo a cara e fingir falar: que vou deixar vocês saírem dessa vez, mas que eu não veja mais vocês nunca eu não mais. vejo vocês de novo. É, Porque o Good assim. End Porque. é o Veríssimo não descobrir. O Good End O Good End e o Veríssimo não Exatamente, descobrir. exatamente. O Neutral End é o Veríssimo descobrir e falar: ou vocês somem na minha frente agora e eu nunca mais vou ver vocês, Exatamente. ou vocês morrem. E aí o Bad End é o quadrinho que tá aqui pra todos verem. Concordo. Aqui, ó, Concordo em gênero, número igual. Ou seja, chuva prevista no Rio de Janeiro Tá para os meio- próximos Tá meio dias. esquisito, né? A gente tá concordando. É Duas vezes aquela. seguidas. Mas você percebeu que Duas choveu? semanas seguidas. Que todas as vezes choveu? Choveu, é verdade. Então Choveu, é isso. choveu quase Previsão todo dia. previsão de chuva para os próximos dias. Previsão de chuva é só a gente concordar. Enquanto a gente tá concordando, vai chover. Por isso que eu discordo de você. Não. Vai, Mione, fala. Tô. Não, é isso. Eu acho que vocês já leram o que o Felipe Chocobo falou. Então, acabamos as nossas todas as teorias. Deixamos Acabamos. vocês aí com esse pedacinho, esse delicioso cookie de depressão. E, Assim de saúde. gente, obrigado aí pra todo mundo que ficou na live até o final. Obrigado, filho do Chocobo, que interagiu o tempo todo aí com a live. Obrigado. Obrigado a galera que tá vendo do YouTube, porque agora a gente tá postando as lives no YouTube também. Obrigado a galera que acompanha a gente em todas as nossas outras redes sociais. Então, tudo Ordo Karaoke, é Instagram, é TikTok, Ordo Karaoke. A gente tá pra fazer um Twitter também, pra conversar com vocês de forma mais direta. Vamos fazer aquela nova rede social, que O todo mundo cu, entra no... Entendeu? Isso! Quem quiser entrar no nosso cu, é só ir lá, @Ordo Karaoke.
E Eu não sei. a gente vai deixar o cu aberto pra vocês. Estaremos com o cu aberto. Exatamente. E a gente vai tentar manter o máximo de contato. A gente vai estar postando aí também alguns cortes de lives e teorias nas nossas outras redes, TikTok, Instagram. Então, por favor, mandem muito amor para mais agentes entrarem Amores, na nossa mesa redonda aqui. manda beat. E Manda uma inscrição no Selbit pra mim, por favor. um beijo. E é isso, gente. Até a próxima. Até semana que vem, sexta-feira, às 8 horas. Mais teorias. E levem um lencinho pra amanhã, porque eu tô sentindo que a gente vai precisar. Leve um lencinho e... Tu já sabe que eu vou levar a bebida atuar pra o tua nariz casa também. pra poder chorar depois. É isso, Leve amiga. Vamos lá Leve um então. papel higiênico pra suar o nariz. Tchau. Ah!